Nessa aula nós intitulamos, né, de Estilizando Listagem. E nós vamos mostrar para vocês como é que a gente vai já renderizar alguns dados na tela. Mostrar para vocês aqui que nós estamos aqui com o código-fonte, já aqui no VS Code aberto. Eu já disparei aqui a aplicação. Está aqui nosso emulador, né? O nosso celularzinho aqui bonitinho. E a ideia da aula de hoje vai ser a seguinte. Na última aula, né, nós fizemos toda a configuração da nossa aplicação, nosso container, está tudo muito bem definido. Nós, inclusive, na última aula, já definimos a biblioteca Axios, que a gente vai utilizar para poder conectar com a nossa API do GitHub. Então, a ideia é que hoje efetivamente a gente vai acessar a API do GitHub, nós vamos informar aqui nessa entrada de dados aqui um usuário, nós vamos até a API, vamos buscar esses dados, e a gente já estava fazendo isso, inclusive, né, desde a última aula, só que hoje nós vamos já criar uma listagem, nessa nossa área aqui, uma listagem com os nossos usuários, ou melhor, com o usuário que a gente capturar a partir da entrada que a gente fizer isso aqui. Vamos criar uma listagem aqui já com alguns dados do usuário. Então vai ser bem interessante essa aula, vai ser bem bacana. Então vamos lá, vamos seguir aqui o nosso roteirinho, nosso material. E aí, na medida que a gente for avançando aqui no nosso roteiro, a gente vai alternando lá para o nosso código, fazendo a demonstração já na aplicação. Bom, então aqui eu falo exatamente isso, né? E detalhe, né? A gente vai estilizar essa listagem. Nós vamos exibir os dados, vamos renderizar esses dados na nossa tela, no nosso formuláriozinho, e vamos estilizar também com algum CSS. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai listar os usuários a partir de informações obtidas na API do GitHub. Então, nós vamos informar lá no nosso input, que esse nosso input aqui, olha, a gente vai informar o nosso usuário e vamos buscar os dados e vamos criar uma lista. Nós vamos criar um componente dentro do nosso form, chamado list, e esse componente também virá dentro do style components, que é onde a gente define as estilizações, né, para os nossos componentes. Bom, as listagens que a gente cria no React Native, eles são diferentes daquelas que a gente faz no React para web. Nós não temos tags do tipo L, LI, e a gente também não faz um map, que a gente, inclusive na outra disciplina, a gente vai ver isso aí. Sendo assim, nós vamos utilizar os componentes próprios para uma listagem, que já vai criar uma barra de rolagem, entre outras coisas. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar o flat list, que a gente vai implementar nessa aula. Então, a gente vai dar um pontapé inicial aqui, nessa estilização. Vamos abrir lá o nosso arquivo styles na pasta main. Tá? Então, a gente abre aqui, ó, styles. Deixa eu alternar aqui para o nosso código. Nosso VS Code aqui, ó. O nosso styles, inclusive, ele já está todo definidinho, né? Já está todo configurado. Depois eu só vou colocar os comentários. Na verdade, na tela que eu capturei, ele já está comentado, tá? Toda essa estilização aqui. Muito bem. Então, lá na linha 36, aqui, olha, a gente vai criar o nosso componente list. Tá? Aqui ele já está todo definido aqui no nosso fonte. A gente criou aqui o nosso list, né? Já criamos aqui uma definição para ele, um estilo para ele. Bom, uma vez criado o componente, já podemos retornar para a nossa codificação lá no nosso index, na pasta main. Então, relembrando aqui, olha, a gente tem a pasta main, a pasta users. Nós ainda não vamos fazer nada na pasta users nessa aula. A lista nós vamos criar ainda ou diretamente na nossa
na nossa página main, na nossa página principal. A gente vai implementar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos prosseguir, primeiramente, importando o list, lá na linha 6. Né? Eu vou seguir esse código aqui, tá, pessoal? Porque o meu código-fonte já está mais avançado, então a gente vai seguir, vou procurar seguir essa lista. Eventualmente, eu posso abrir aqui uma tela de captura para a gente ir capturando a tela na medida que a gente vai comentando, né? Por exemplo, né? Capturar isso aqui e a gente vai seguindo aqui os comentários, né? Então, já está aqui, né? A gente já está aqui ó, na página main, a pasta main no arquivo index.js. Está aqui o nosso arquivo index, que é a nossa página principal. Então, adicionamos o data na linha 45, onde estarão os dados da lista. Então, vamos ver se eu... Opa. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar essa tela aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Para a gente poder pegar isso. Deixa eu capturar isso aqui agora. Deixa eu pegar um pouquinho melhor aqui. Opa. Ok, agora sim. Vamos aumentar aqui de novo. Então, vamos lá. Então, aqui na linha 55, nós criamos aqui, ó, a gente já definiu aqui a nossa tag list, que é o nosso componente list, né, que começa aqui, né, termina aqui. E aí a gente vai adicionar lá na linha 55 esse data aqui, né, esse data, que vai corresponder ao que? Aos nossos usuários. Então, a gente já vai entender direitinho como é que isso vai funcionar. O próximo item da lista chama-se Key Extractor, lá na linha 56. Aqui a gente tem o Key Extractor. Então, a gente colocou aqui, ó, user, e aí um dado que a gente vai utilizar, que é o user.login. A gente já vai ver como é que isso se encaixa na sequência. Que é uma função que receberá o item único do nosso usuário, que é uma espécie de identificador, né? Que no nosso caso, considerando os dados que selecionamos do usuário, seria o login, pois o login é o mesmo dado que informamos no input da tela. Então, a gente, quando digitar aqui, ó, a gente vai informar o login para a gente buscar os dados lá no GitHub. Além disso, iremos inserir o item render item. A gente tem aqui, ó, render item, a linha 57, que também receberá uma função que retornará um conteúdo JSX, né? Para vocês se lembram, o conteúdo JSX é um conteúdo HTML. Então, ele vai receber todos esses dados aqui, ó. Vocês veem que a gente tem aqui tudo no formato de tags, né? O avatar, o name, a bio, e aqui a gente criou um botãozinho, né? Um profile button. Então, esses dados aqui são os dados que a gente vai obter lá no GitHub, tá? Que a gente obtém lá no GitHub. Dessa forma, desestruturaremos o item e faremos uma chamada a ele, onde esse item representará o usuário. Então, esse item aqui, olha, que vai representar o nosso usuário, é o item referente ao nosso usuário. Quer dizer, vai ter o avatar do usuário, o nome do usuário, a bio, né, que é uma informação, né, de biografia do usuário e tal. E é por meio dele que conseguiremos obter dados como name, login, avatar, entre outros. Para cada um desses itens, criaremos um componente user. Então, vamos ver aqui na linha 58. Olha. Para cada um dos itens, a gente vai criar um user. Então, a nossa ideia é criar uma lista. Então, quando eu digitar o primeiro usuário, ele vai catalogar na tela aquele usuário. Se eu digitar um próximo, ele vai criar um outro item, que vai ser um outro user. Tá? Vai ser um componente user para cada usuário.
E o item vai agrupar todos os usuários que eu vou colocar nessa minha lista. A gente vai ver isso na prática, tá? Então, e todos esses componentes, eles serão estilizados, obviamente, dentro do Styled Components. Aqui, ó. Dentro desses styles, né? Styled Components. Esses styles.js, que a gente define todo o estilo de todos esses componentes que a gente colocou aqui, ó. O list, user, né? Ok. Dentro do user, teremos outro componente chamado avatar, na linha 59, né, que é a foto do usuário, que a API do GitHub disponibiliza, que receberá uma propriedade source, como se fosse aquele source referente a uma imagem que a gente utiliza lá na parte da web. Né? Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, esse source, que vai representar o caminho, o URI, qual o caminho desse meu avatar. Tá? Vamos lá, o source, por sua vez, ele não espera uma URL por padrão. Por isso, para enviarmos uma URL para ele, nós atribuímos um objeto a ele. Para isso, nós temos duas chaves. A primeira indica que temos um código JavaScript dentro, e a segunda chave indica que estamos adicionando um objeto do source. Então, olha, são duas chaves aqui, ó. Um referente a um objeto JavaScript e o outro é referente à fonte. São duas chaves, tá vendo? Estou utilizando duas chaves aqui. Dentro das chaves, nós colocamos um objeto chamado URI. A gente vê aqui, o RI. Né? E passamos para ela onde está o endereço da imagem, ou seja, passamos o item avatar. Esse item avatar, ele contém exatamente o endereço onde está o meu avatar, que é a foto do usuário que a gente vai informar. Além disso, nós vamos também adicionar um name, linha 60, tem aqui o nome do usuário. A bio, na linha 61, está aqui ó, a bio, como eu já havia falado. E por último, nós vamos colocar um botão chamado Profile Button, né, na linha 63. Ao clicar nesse botão, serão chamados os detalhes do usuário. Por enquanto, a gente só vai colocar esse botãozinho lá. A gente vai colocar assim, ó, ver perfil, vai aparecer ver perfil, mas a gente não vai implementar ainda nessa aula, tá? Esse botãozinho. A funcionalidade, porque a ideia é que esse botãozinho aqui é que vai chamar a página do usuário, para mostrar os detalhes do usuário, tá? No on-press desse botão, por enquanto, teremos uma função vazia, por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui a gente tem um on-press, por enquanto a gente não vai fazer absolutamente nada. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Um arrow function, sem nada. Posteriormente, será construída a navegação. E dentro do Profile Button, também criaremos um componente para representar o texto que aparecerá no botão, chamado Profile Button Texto, que é na linha 64. Tá? Que é esse ver perfil que a gente vai exibir dentro do botão, tá? Que é o ver perfil. Belezinha, então esse aqui foi o código que a gente acabou de comentar. Após nós desenvolvermos o código referente à utilização dos componentes, o que a gente vai fazer? Nós vamos importar todos eles na linha referente ao import. Então, aqui, ó, nessa linha 7, a gente vai importar todos esses componentes que nós utilizamos, tá? Então, eu vou já alternar para o meu código aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu faço a importação de todos eles. E todos eles já, nesse meu código, eles já estão. Se eu entrar aqui, ó, a gente vai ver que todos esses componentes já estão lá com os seus CSS todos bem definidos, tá? Todos configurados. Tá? E fica muito interessante, vocês vão ver daqui a pouquinho. Beleza. Então, seguindo aqui. Ó. Agora, iremos abrir os estilos, esse arquivo styles da pasta main, para criar todos esses componentes acima importados. Então, esse código vai ficar disponível com vocês, né? Então, para todos esses itens, olha, dentro do styles, eu já mostrei aqui no código fonte que já estão todos eles
definidos. Tá? Então, inicialmente, nós catalogamos todos eles, olha, eu vou ter uma lista, um user, um avatar, um name, a bio, profile button text. Todos eles são configurados. E é assim que a gente trabalha, viu, pessoal? Programação declarativa. Você vai declarar o componente, depois você define os estilos para ele. Muito bem. Então, seguindo aqui. Iniciando pela list, utilizamos o atributo ATTRS, que é um atributo que nos permite atribuir propriedades de estilização, tá? Que a gente colocou aqui. Ó. Neste caso, utilizamos o Shows Vertical Scroll Indicator, igual a false, que é a barra de rolagem, que deixaremos como false. Tá? Beleza. Os demais componentes são comentados diretamente no código. Então, eu listei aqui todo o código, vocês vão observar o comentário para todos eles, tá? Tudo muito bem definido aqui. Tá? É basicamente CSS, coisa que vocês já viram, e é coisa assim muito simples, né? Não precisa ficar decorando isso. Claro. Bom, nas próximas aulas, nós iremos programar o botão Ver Perfil, que irá acessar a página correspondente, e também programar para salvar as informações exibidas no banco de dados do dispositivo para que, quando a aplicação for atualizada, elas não se percam, né? O resultado da programação pode ser visto aqui, ó. Tá? Eu vou executar e vou repassar a lógica com vocês já dentro do código, para a gente poder ter um entendimento assim bem legal, fazer uma revisão, né, de como é que a gente chamou a API e tudo mais, mas o resultado basicamente é esse aqui, ó. Tá? E aí eu aqui no final desse material, que vai estar disponibilizado para vocês, tem todos os códigos, a fonte de todos os códigos, tá? Com todos os detalhes, tá? Que a gente mexeu nessas implementações, tá? Estão todos aqui. E a gente vai fazer um comentário geral agora para mostrar para vocês tudo isso em execução. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu executei o React Native. Opa! Eu sempre faço do zero o React Native no Android. O que aconteceu? Ele já disparou o meu Metro Bundle e já disparou aqui também o nosso celular. Então, eu vou lá na API do GitHub. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu alternar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Git. Esse é o meu GitHub. Né? Eu estou, inclusive, na telinha dos meus repositórios aqui, né? Então, olha, eu tenho o meu avatar, eu tenho aqui o meu name, que é o meu nome, e eu tenho aqui a minha bio, né? Que é uma descriçãozinha que eu faço a meu respeito. Beleza, exatamente esses dados que a gente vai renderizar na tela. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar qual que é o meu login. Meu login é Rubens Guimarães. Então, eu vou vir aqui, ó, vou digitar Rubens Guimarães. Ele já abriu o tecladozinho ali, né? Vou dar um Enter aqui para ele já, automaticamente, ele já vai executar aqui, já vai buscar o cara, ó. Trouxe meus dados, tá vendo? Ó, ele veio aqui, ele por meio de uma API do GitHub, que eu vou mostrar para vocês. Vamos relembrar que a gente viu isso na aula passada, a gente vai dar uma relembrada legal agora. Vai ver como é que tudo se encaixa. E aí a gente criou uma lista, né? Aqui, olha, com o meu avatar, com o meu nome, com o meu name, né? E com a minha bio. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui, por exemplo, com o Facebook. Vamos entrar com o GitHub do Facebook. Facebook. Tá? Dá um Enter. Olha lá. Ele já, tá vendo? Ele já montou uma lista. Como eu não exibi eu coloquei barra de rolagem falsa, ele não colocou barra de rolagem, mas ele já listou. Tá? Então, se eu colocar um GitHub de qualquer um de vocês aqui, ó, o login de qualquer um de vocês, se eu digitar aqui e executar, ele vai criar essa lista. E o que a gente vai implementar na próxima aula? Ao clicar nesse botão de ver perfil, aí ele vai abrir um outro formulário, ele vai abrir o formulário de usuário e vai mostrar detalhes sobre esse nosso usuário. Tá? Então, a gente já viu aqui na prática como é que a gente buscou os dados numa API e renderizamos. Isso é um front-end clássico, né, pessoal?
É um front-end que não se preocupa em nada com a parte do back-end. Eu simplesmente executo a minha API, inclusive é o que a gente está estudando, né? A gente está vendo na outra disciplina, né, de cliente-servidor. Eu executo a minha API e ele me retorna um JSON e eu faço aqui a renderização no meu formulário. Vamos dar uma repassada no código para ver como é que isso aqui foi construído. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma geral aqui para a gente poder entender bem como é que tudo isso aqui foi construído. Deixa eu baixar aqui para aproveitar bem a tela. Vamos dar uma geral aqui no nosso código, como é que está então até então. Então, vamos lá. A gente tem aqui, olha, nós vamos concentrar todo o nosso código-fonte dentro dessa pasta source, tá? Dessa pasta source. Como a gente já comentou com vocês. A gente tem essa parte aqui de config, que a gente configurou o Rectotron. Né? A gente observa que aqui no Method Bundle, as mensagens de log, né, a gente pode exibir utilizando o Rectotron. A gente já mostrou isso em aulas anteriores. Tá? A gente criou uma pasta chamada de Pages, que contém as páginas do nosso projeto. Por enquanto, a gente tem duas páginas. A página principal, que é a página main, e a página de usuários. Nós, numa outra aula, mostramos para vocês, a gente estava ensinando navegação, a gente mostrou como navegar entre uma página e outra. Só que, por enquanto, a gente está usando só a página main. Na página main, a gente tem o nosso index. Esse index aqui, ele representa toda essa nossa aplicação aqui, tá? Tudo está dentro do index. Agora, toda a estilização desses componentes, por exemplo, o avatar, o name, a bio, esse botãozinho aqui, tudo isso a gente estilizou, como a gente já falou, aqui nesse nosso Styled Component, utilizando essa biblioteca Styled Components. Definimos todos os nossos componentes. Olha, a gente começou na aula de hoje, por exemplo, com a componente list, o user, o avatar, o name, a bio, o profile button e o profile button texto. Né? O profile button é o botão em si. E o profile button texto é esse textozinho ver perfil que a gente colocou aqui. Ó, tá vendo? Tá com a cor branca, né, e tal. Bom, beleza. Então, a gente continua agora. Por enquanto, nossa página de usuário, ela não tem nada. A gente vai definir uma funcionalidade para ela na próxima aula. Quando a gente clicar aqui no ver perfil, a gente vai exibir aqui os dados de perfil do usuário. Vamos criar uma lógica aqui para poder exibir os dados do perfil do usuário. Tá? Porque no momento em que eu fiz a busca, eu já estou com os dados. Só falta exibir. Né? Bom, aí o que a gente fez? Relembrando aqui, a gente criou uma pastinha chamada Services, que nós definimos uma biblioteca chamada Axios, relembrando, e essa biblioteca que nos permite nos conectarmos com APIs externas. Por exemplo, aqui a nossa API do GitHub. Tá? Então, o GitHub ele tem uma documentação, eu posso acessar e ele vai me dizer o que ele me oferece assim, de informação. Tá? Então, quais são as rotas que eu posso utilizar e quais são os retornos que ele me oferece, que ele me fornece. Então, o que a gente fez basicamente? A gente criou aqui uma constante chamada API, né, ou API, que executa o método create do Axios. O que a gente fez? A gente criou uma base URL, né, vocês lembram do Insomnia, né, que a gente está utilizando lá nas nossas aulas de cliente-servidor, que a gente está criando as nossas APIs, a gente define a base URL, essa aqui é a base URL, e aí depois a gente define as rotas que a gente vai utilizar. Então, esse aqui é o domínio principal. Depois a gente vai definir as nossas rotas. Então, essa pasta serviço é simplesmente para a gente definir esse serviço que a gente está utilizando, que é a biblioteca Axios para poder acessar uma API externa. Muito bem. A gente criou aqui o index, que é a parte principal da nossa aplicação, né? E a gente, na verdade, a gente até deveria começar por aqui, né? Porque aqui a gente criou o nosso componente de navegação, o container de navegação, que representa essa nossa página principal, e representa toda essa nossa página principal.
E a gente definiu uma status bar, que a gente já configurou, né, numa aula passada, né, essa status bar bonitinho que está aqui em cima. E aí a gente definiu as nossas rotas, o routes. A gente criou um componente routes, onde a gente definiu as nossas rotas. E a gente criou um arquivo para configurar as nossas rotas. Tá? Lembrando sempre, tá, pessoal, que todos esses componentes que eu estou utilizando, eu sempre faço a importação deles. Por exemplo, o status bar é um componente nativo do React Native, tá? Esse navigation container também, né? E agora, as rotas nós definimos internamente. Nós criamos um arquivo, olha, nesse mesmo diretório em que a gente está dentro do source, nós criamos esse arquivo de rotas aqui, esse routes.js. Aqui, ó, routes, que é esse routes.js. A gente não precisa colocar JS aqui, né? A gente define o routes aqui, ele já vai entender que é o ponto JavaScript, tá? Então, bom, o que ele vai fazer então? Aqui eu vou definir as rotas que eu posso navegar dentro da minha aplicação. E quem vai definir isso é exatamente esse arquivo routes.js. Vamos analisar um pouquinho? Vamos lá. A gente já viu na aula passada, mas vamos dar só uma recapitulada, né? O que nós fizemos aqui? Olha, nós dissemos o seguinte: as rotas que nós vamos utilizar para a nossa aplicação são as páginas main e a página user. Está definido aqui, ó, que a gente já explicou, dentro dessas nossas pastas, main e user. Muito bem, criamos aqui uma stack, que a gente já comentou, né? Que ele funciona, né, lá no celular, que você pressiona com o dedinho, né? É tipo uma stack, né? Ele vai chamando uma caixinha, é igual o Instagram, né? Vai chamando uma caixinha dentro da outra, tá? E dentro das rotas aqui, olha, a nossa função routes, o que a gente fez? A gente definiu as nossas duas rotas. A nossa rota principal, que é a rota main, e a nossa rota user. Tá? Beleza. Aí a gente criou, né, uma estilização aqui para a nossa página, para essa nossa página main, tá vendo? A gente colocou um título para ela, botamos um título de usuário, definimos um background branco de fundo, né? Colocamos algumas características bonitinhas para ela. Tá, mas o componente mesmo que a gente vai colocar dentro desse nosso screen, né, dessa nossa stack screen que a gente definiu aqui, vai ser o main. E esse main aqui, ele está onde? Ele está aqui dentro. Olha. Esse main é o index que está dentro do main. Então, quando eu chamei e coloquei esse main aqui, eu declarei esse main aqui, ele vai encaixar a minha página, o meu JavaScript que representa a minha página main. Aí sim, a gente vai lá para a página main, que é isso aqui. Isso aqui é que está representando todos os dados dessa nossa telinha. Então, o que a gente fez aqui? Vamos recapitular. Importamos o React, definimos o ícone, né? Olha, definimos a nossa API, né? Que nós mostramos para vocês a API do GitHub, que nós definimos lá na pasta Services. E aí nós importamos todos esses componentes que a gente fez, a gente importou de onde? Lá do nosso arquivo de estilo, isso aqui, ó, do nosso styles.js, importamos tudo lá de dentro. E criamos aqui uma classe main, olha, que estende component, né? Que é uma superclasse componente, conceitos de orientação a objeto, tá vendo? Aqui não é Java, mas a gente usa os conceitos que a gente aprendeu lá no Java, né? na nossa disciplina de programação. Beleza, aí eu criei aqui um estado, onde a gente definiu um usuário. Esse new user vai ser o usuário que eu vou digitar aqui, ó. Esse adicionar usuário. Criamos um vetor de usuários para a gente poder armazenar todos os usuários que a gente tiver, que a gente for digitar, né? Para a gente poder montar a nossa lista. Beleza, aí a gente criou aqui um método render que vai renderizar a nossa página. Então, vamos lá. O que nós fizemos dentro do render? Olha, definimos aqui as nossas constantes, o nosso vetor users e a nossa variável, digamos assim, né, new user. É claro que isso aqui são estados, né, pessoal? São estados que a gente está aprendendo esses conceitos aí. Dentro do nosso container, a gente criou o nosso formulário e dentro desse formulário a gente criou esse inputzinho aqui, ó, a gente criou esse inputzinho, né, que é esse input,
e criamos esse Submit Button. Esse Submit Button é exatamente esse botãozinho aqui, né? Que aí a gente criou aquele send, né? E quando a gente pressiona o return, o enter, ele automaticamente ele dispara esse cara, não preciso clicar nele. Quando eu faço isso, o que, que acontece? Olha, ao submeter esse carinha, o que, que ele faz? Ele vai executar esse método handle add user. Isso aqui é uma função, tá? Olha, estava aqui, ó. Eu estava aqui, ó, eu segurei, pressionei a tecla Ctrl, movimentei o mouse, olha, meu VS Code ele mostra todos os detalhes. Tá vendo? Dessa função, eu quero entrar dentro dela, dou um cliquezinho aqui, eu vou para lá. Na verdade, o que eu fiz foi subir um pouquinho. Eu estava aqui, subi a minha telinha, está aqui a minha função. Handle User, manipulador de usuário, né? Normalmente, uma boa prática a gente utilizar esse nome para as nossas funções de manipulação. Aqui, pessoal, é que está toda a lógica da chamada e da exibição dos dados, nessa nossa funçãozinha aqui. O que, que a gente fez aqui? Né, eu exibi lá no console, né, eu nem precisava fazer isso aqui, né, no Reactotron, e, na verdade, eu não estou nem executando, né, o Reactotron, eu poderia estar executando para mostrar para vocês, mas não tem necessidade, não é o foco dessa aula. Eu criei aqui, olha, defini o estado para usuários e o meu usuário que eu vou digitar. Beleza. O que, que eu fiz, pessoal? Eu criei aqui, olha, essa constante chamada response. Esse response é que vai receber o retorno da minha chamada. Então, olha, entendam bem isso aqui é muito importante, esse entendimento. Quem é a API? A API foi aquilo que a gente definiu dentro do nosso service. Está aqui, ó. Lembra que a gente definiu aqui o domínio para a nossa API, a base URL? Beleza. Eu aqui dentro, o que, que eu estou fazendo? Eu estou chamando da minha API principal, que é aquela minha base, eu estou mandando executar um método get para poder executar uma rota. Vocês se lembram bem, né? Do método get. Tem o get, post, put, delete, tal. A gente está vendo isso lá na outra disciplina, né? De cliente-servidor. Mas eu como estou consumindo apenas uma API, eu vou fazer uma leitura utilizando o método get. Aqui eu passei o nome da rota, que é users. Aí eu utilizei esse apóstrofezinho aqui, olha, porque o que eu fiz aqui? Eu fiz uma interpolação aqui. No endereço da minha rota, eu tenho que passar o usuário que eu quero pesquisar. Então, quando eu digitar essa API do GitHub aqui, ó, quando eu colocar isso aqui, ó, essa API, né? Quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vou pegar isso aqui, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu navegador, vou abrir uma aba, vou colocar aqui a API do GitHub e vou colocar aqui o que eu estou chamando. Eu estou colocando barra user e o nome do usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra users, barra, o nome do meu usuário, que eu digitei, né? Rubens Guimarães. Eu vou dar um enter aqui, ó. Tá vendo? Ele traz todos esses dados para mim. Tá vendo? Então, aqui, eu estou fazendo isso de forma automatizada. A minha aplicação está chamando essa API e buscando esses dados. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu executo essa rota daquela minha, do GitHub. Todo esse retorno aqui, ó, que ele exibiu para mim aqui no meu navegador, eu vou jogar para dentro do response. A partir de agora, eu vou obter os dados desse response. Aí eu criei uma constante chamada data, ou data, onde eu vou armazenar os dados que me interessam. Olha, ele me respondeu tudo isso aqui. Só que eu só quero o nome, o data.name, eu quero o data.login, o data.bio, o data.avatar. Todos esses dados estão aqui, ó. Ó, o avatar, ó, o endereço aqui, ó. Se eu der um clique aqui, ó, ele chamou meu avatar. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, guardei nessas variáveis. Beleza. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que pegar isso e tenho que jogar aqui, ó, na minha telinha do celular, né? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos entender. No momento em que eu joguei aqui, olha,
o que eu faço? Eu pego todos esses dados e jogo para dentro desse vetor. Carreguei o meu vetor. O meu vetor users está com todos esses dados. No caso de, vamos imaginar que eu só tinha esse usuário aqui. Ele pegou esses dados e jogou para dentro do meu vetor. Beleza, olha, está resolvida. A minha função já foi executada. Depois ele volta. Quando ele voltar, o que ele vai fazer? Quando ele voltar para cá, depois que ele já fez, executou isso aqui, olha, ele vai executar a list, que é a listagem. E na hora de fazer essa listagem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai definir aqui o que nós falamos no início dessa aula. Ele vai pegar todos os dados que está dentro desse vetor, né, que a gente definiu, que na verdade é o estado, né? Está aqui, ó, nós definimos aqui em cima, olha. Aqui, ó, esses users, né? Tá vendo? É um vetor, né? A gente pega esse cara, define, joga para dentro do data. A gente criou aquele key extractor, que é o login, que eu busquei os dados. Né? A gente criou um item, a gente criou um render item, quer dizer, eu vou renderizar o meu item. Eu criei um item que vai representar todos os dados, que vai representar, na verdade, a minha lista. E aí eu tenho a tag user que vai representar cada usuário. Então, para cada usuário, eu criei um componente user e criei um componentezinho para cada item que eu vou listar aqui na tela. Eu criei um componente avatar, que é essa minha figurinha. Eu criei o name, que ele colocou logo embaixo, ó, botou meu nome. Coloquei a bio, que foi a minha descrição, que eu mandei colocar aqui, e aí colocou esse profile button, esse botãozinho roxinho aqui, ó. E coloquei um texto chamado meu perfil. Pronto, está feito. Tá? Então, a minha aplicação, até o momento, é isso, que ela faz exatamente isso. Ela pegou e exibiu os dados no celular. Para a gente dar continuidade, então, e outra coisa, a aplicação está aberta para eu digitar quantos usuários eu quiser, ele vai criando essa lista. Depois, se eu quiser ver o perfil do Rubens, eu clico nesse botão ver perfil, e aí a gente vai implementar esse on-price aqui, ó, onde a gente vai dar vida para o nosso formulário de usuário. Só que isso a gente vai ver na próxima aula. Tá ok? Eu acho que a gente conclui aqui, né, essa aula mostrando assim, uma funcionalidade muito legal. Quer dizer, a gente percorreu algumas aulas para a gente poder fazer toda a configuração do nosso app, né, entendendo muito bem os conceitos de como é que a gente consome uma API, para finalmente a gente definir uma funcionalidade para o nosso app, que foi exibir os dados na tela e por aí vai, cara. Agora a gente vai avançando com a nossa aplicação, ok?